Olá, amigos. Eu sou John Lomakang. Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Você pode nos acompanhar todas as semanas. Esta é a semana número 6. A lição deste trimestre é sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje é sobre o amor que Deus tem pela justiça. Para nos seguir, acesse 3abnsabbathschoolpanel.com. Baixe uma cópia digital para nos acompanhar, mas melhor do que isso, vá a uma igreja local adventista do sétimo dia e diga que nós te enviamos. E agora, sente-se para estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas não saia. Já voltamos. Olá, amigos. Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Eu sou John Lomakang e à minha esquerda está um ótimo grupo de pessoas que vocês podem conhecer e com quem têm estudado, se fizerem parte da família do nosso painel da Escola Sabatina 3ABN. Em todo lugar que minha esposa viaja, e sei que o mesmo acontece com o nosso painel aqui, as pessoas dizem: eu assisto, eu faço maratona, eu tomo notas, e agradecemos seu apoio a esta maravilhosa excursão pela lição deste trimestre, que é o amor e a justiça de Deus. Se você quiser as nossas notas de estudo, você pode ir ao 3abnsabbathschoolpanel.com, clique na aba de notas e coloque as informações pertinentes lá para que possamos enviar essas informações para você. Muitas pessoas disseram que facilitamos muito o estudo delas e agradecemos o seu apoio em todos os níveis. À minha esquerda está a dama das listas, Jill Morricone. É bom tê-la conosco. Obrigado, Pastor John. Na segunda-feira veremos que Deus é inteiramente bom e justo. E Shelley, a senhora que tem tantos chapéus. E cabelo bonito também, por sinal. E cabelos grandes. A lição de terça-feira fala sobre o caráter imutável de Deus. E Daniel Perim, adoro a sua abordagem nas aulas. Sempre prática. E como você é pai, você sempre traz isso à tona. Bom ter você aqui, Daniel. O que você vai cobrir hoje? Obrigado. Bom estar aqui. A lição de quarta-feira é: um Deus que se arrepende? E o outro filho de Zebedeu, Tiago. Eu sou João e Tiago. Bom ter você aqui, Pastor Tiago. É bom estar aqui no final, John. Eu tenho a lição de quinta-feira. Mantenha-se firme no amor e justiça. Ok. Você poderia começar com uma oração para nós? Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra. Obrigado por cada um dos espectadores. Obrigado pela promessa abençoada do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, guia-nos, convence-nos e leva-nos a Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, a lição deste trimestre está destacando algo que eu chamo de as praticidades no desenvolvimento do caráter cristão. E é tão importante saber que, se precisamos ser representantes de Deus, então devemos ter os mesmos atributos que Ele tem. Agora, aprendi ao estudar o desenvolvimento do caráter que Jesus nos dá, uma nova natureza, mas agora é nossa responsabilidade exercer esses princípios e essas características para desenvolver isso em um caráter santo. Ninguém pode te tornar amoroso se você não pratica amor e paz e longanimidade, todos os frutos do Espírito. E assim estamos falando sobre isso. E estou muito grato à pessoa que desenvolveu esta lição. Não tem sido muito bom? Sabe? Traz à tona coisas que não vemos com frequência, mas é tão prático e realmente faz muito sentido. E hoje fala sobre o amor de Deus pela justiça. Nosso verso para memorizar está em Jeremias 9, versículo 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me compreender e conhecer que eu sou o Senhor. Ouça isto, exercendo bondade amorosa, julgamento e justiça na terra, pois nestas coisas me agrado, diz o Senhor, amor e justiça. De que lado você já esteve antes? Amor e justiça ou ambos? Acho que em diferentes momentos de nossas vidas dissemos: eu quero justiça. Outras vezes, eu preciso de misericórdia. Agora, em ambas as categorias, o amor de Deus é expressado. Mas às vezes Deus é culpado pelo que dá errado. Basicamente, ora levemente pelo que vai bem. Mas como Deus pode ser ao mesmo tempo um Deus amoroso e um Deus justo? Eu gosto da introdução que a lição traz. O escritor, a pessoa que compilou isso, deixe-me apenas ir em frente e colocar o contexto do que ele incluiu. No antigo Oriente Próximo,
Os deuses das nações não eram apenas volúveis, imorais e imprevisíveis, mas também ordenavam atrocidades como o sacrifício de crianças. E ainda assim, as massas pagãs não podiam contar com seu favor, e por isso não ousavam desafiar suas divindades tribais. Isso não é amor, isso não é justiça, porque as divindades que realmente eram feitas de gesso, madeira e pedra tinham olhos, não podiam ver, tinham ouvidos, não podiam ouvir, não tinham um coração, mas de alguma forma as pessoas acreditavam que essas divindades que eram não responsivas infligiam as penas mais severas. Isso foi um envolvimento demoníaco. Ele continua dizendo que o Deus da Bíblia não poderia ser mais diferente dessas forças demoníacas. Yahweh é perfeitamente bom e seu caráter é imutável. E é somente por causa da bondade consistente de Deus que podemos ter qualquer esperança, agora e para a eternidade. Isso é destacado no livro de Shelley, Spotless, e eu vou deixar ela contar sobre isso para você. Então, aqui está. Ao longo das Escrituras, amor e justiça andam juntos. Não é maravilhoso? Fique diante de um juiz. Ele diz, sabe, sou amoroso, mas também sou justo. Deixe-me ouvir sua história. O amor verdadeiro requer justiça. E a verdadeira justiça só pode ser governada e medida com amor. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos. Mas isso é apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram muito pervertidos pela humanidade. E essa é a verdade. Tentamos interpretar o amor e a justiça de Deus através do nosso amor e justiça, que é sempre condicional. Então, o autor destaca certas escrituras e começa com esta pergunta: como esses textos iluminam a preocupação de Deus com a justiça? Vamos ao Salmo 33, versículo 5, para começar. Aqui está o que o salmista escreve. Ele ama a retidão e a justiça. Eu gosto de como ele começa. Ele ama a retidão e a justiça. Agora, dependendo de onde você está nessa equação, você pode ser aquele recebendo a justiça. Ou você pode ser aquele com quem Deus lida justamente. Agora, eu diria rapidamente que estar do lado bom de Deus é uma coisa boa, mas Deus não está zangado se você não está ao seu lado. É apenas que você está perdendo todos os benefícios. Um Deus justo e um Deus amoroso é onde você quer estar. E o que eu tirei disso, Jill, são 3 coisas. A justiça de Deus não é separada da sua justiça. Esses são os atributos de Deus, o único Deus que é sempre bom. Não esqueça disso. Sempre bom. Deus não é bom em dias ensolarados e ruim em dias chuvosos. Deus é sempre bom. Ele é bom quando alguém morre e quando alguém passa por uma cirurgia. Ele é bom quando um bebê nasce e quando há atrocidades terríveis no mundo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, o principal objetivo da justiça e misericórdia de Deus é efetuar mudança no culpado. E isso nem sempre acontece. Você sabe, às vezes as pessoas criam leis porque a lei que já foi aprovada não está sendo cumprida. Então elas criam leis para realmente te pegar. Mas o propósito de Deus para a justiça e misericórdia é provocar mudança na pessoa culpada. Ele não é apenas um Deus do sistema penal da divindade. Ele quer mudar nossos corações, mudar nossas vidas, para que não voltemos ao que éramos antes. Romanos capítulo 2, versículo 4, é o próximo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, não sabendo que a bondade de Deus nos leva a quê? Nos leva ao arrependimento. O motivo pelo qual queremos nos arrepender é porque vemos que Deus é bom. Ele é paciente porque muitos de nós sabemos. Deixe-me mudar isso. Todos nós sabemos por experiência que fizemos coisas que, se Deus fosse esse tipo de Deus de justiça irado, não estaríamos falando com você agora. Mas ele diz, sabe de uma coisa, vou te dar o que você não merece. E então pensamos em toda a bondade que Deus nos deu e dizemos, por que estou esperando para me arrepender? Este é o Deus que merece arrependimento. Mas então os benefícios começam a ser toda a nossa experiência. Quando nos arrependemos, a justiça de Deus é pura e bela. E mesmo se não nos arrependermos, ela é pura e bela. Se Deus respondesse com ira toda vez que fizéssemos algo mal, não haveria espaço para os corações dos homens considerarem o arrependimento. Aqui está outro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam que haja demora, mas é longânimo para conosco. Por quê? Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento é uma mudança na sua direção, uma mudança na sua atitude, uma mudança no seu modo de vida. Não diga que você se arrepende e continue vivendo da mesma maneira que vivia antes de dizer que se arrependeu. Isaías 61, versículo 8, nos diz, porque eu, o Senhor,
amo a justiça. Mas note o que ele fez, justificando seu povo e as injustiças que lhes vinham. Ele disse: eu odeio a iniquidade do roubo, guiarei a sua obra na verdade e farei com eles uma aliança eterna. Essa é a palavra favorita da Shelley. Ela ama essa. É uma palavra bonita. Significa que a aliança não se baseia no fato de você ser bom ou não. Baseia-se no fato de que Deus é sempre bom. Apesar dos males entre o povo, sua aliança é boa e é uma aliança eterna. Salmo 103, versículo 10 a 14. Outra coisa que mostra que Deus é amoroso e justo. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas iniquidades. Versículo 11. Você pode ler, Jill? Sim, pois assim como os céus são altos acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E vá para o versículo 13. Tanto quanto o leste está longe do oeste, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E o versículo 14 diz: pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Se Deus decidisse apenas ir, estaríamos perdidos. Mas ele se lembra de que somos apenas pó. Pó formado à sua imagem que foi manchado pelo pecado, mas ainda somos pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos. É tão bom saber que esse Deus amoroso e justo um dia nos chamará do pó para a imortalidade. Essa é a beleza de Deus. Se Deus lidasse conosco de acordo com nossos pecados, nenhum de nós sobreviveria. Eu adoro como Davi, o salmista, disse: quando você pensa sobre a vida dele e o que ele fez, isso se aplica a cada um de nós. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado o homem ou bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Amor e justiça. Algumas das respostas mais negativas vêm daqueles que se consideram melhores que os outros. Agora, isso é algo com o qual Jesus teve mais problemas com as pessoas religiosas do que com as não religiosas. Ele disse: na verdade, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores, os publicanos. Eles vão entrar no reino mais rápido do que você, porque às vezes as pessoas religiosas, e isso não é uma declaração geral, que não entendem que Deus é justo até com elas e não acreditam que precisam da misericórdia de Deus, às vezes podem ser muito duras. Observe a repreensão que Deus deu àqueles que não sabiam que precisavam de sua justiça e misericórdia. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são o quê, Jill? Justiça, misericórdia, fé, que vocês deveriam ter praticado, sem omitir as outras. Ele não está dizendo para não darem o dízimo. Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? E onde está a sua fé? Marcas da vida cristã. Temos que ser diferentes do mundo porque os sistemas judiciais dos tribunais são muito rigorosos na penalização de colocá-los na prisão 10 anos, 5 anos, 2 semanas, seja qual for o caso. E quando as pessoas vão para a prisão, não sentem a misericórdia e a fé. Elas sentem a justiça. Os cristãos devem ter um padrão mais elevado. Mesmo em tempos quando coisas foram feitas contra nós que não são justas, devemos exercer aquilo que mostrará ao mundo que estão conectados a um Deus de amor e justiça. Jeremias 9, versículo 24, é outro. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que exerço amor, julgamento e justiça na terra, pois neles tenho prazer. Acho que li isso antes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deixe-me acrescentar isso antes que o meu tempo se esgote. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não é bom hoje e mau amanhã. Ele nunca muda. Malaquias 3, versículo 6. Pois eu sou o Senhor, não mudo. Portanto, vocês não são consumidos, ó filhos de Jacó. Obrigado, Jesus. Então, se você esquecer, lembre-se disto, misericórdia e verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram. Salmos 85, versículo 10. Por quê? Porque Deus é amor e justiça. Amém. Muito obrigado, Pastor John. Que base incrível, amor e justiça. Sou Jill Morricone. Na segunda-feira temos Deus é totalmente bom e justo. O que acontece quando você e eu dizemos uma coisa e fazemos outra? Os líderes religiosos de que você falou eram culpados disso. O que acontece quando não praticamos o que pregamos? Podemos afirmar que amamos as outras pessoas e ainda fofocar sobre elas pelas costas? E se você fala sobre pureza e depois secretamente se envolve com pornografia?
E se você pede perdão a Deus e se recusa a perdoar outras pessoas? E se você ensina a Bíblia e ainda assim mente ou engana? E se você disser para outras pessoas apenas confiarem em Deus, Shelley, e você mesmo se preocupar com coisas acontecendo na sua vida? Nosso Deus não é como nós somos como pessoas. Nosso Deus é consistente. Nosso Deus apoia cada promessa que fez. Nosso Deus é amor e amável. Nosso Deus é justo. Nosso Deus é totalmente bom e justo. Agora, eu tenho várias escrituras para minha lição, mas vamos pegar duas delas e construir a lição em torno disso. Vamos olhar para a história de Sofonias. Então, voltem-se comigo. Profeta menor Sofonias. Vamos comigo para Sofonias. E então, vamos também ver Abacuque. Então, ambos esses profetas menores, livros vizinhos no Antigo Testamento. Agora, Sofonias enfatiza apenas um tema: o vindouro dia do Senhor. E este dia do Senhor traz justiça aos ímpios e ainda misericórdia aos justos. Mais uma vez, vemos o amor e a justiça de Deus. O dia do Senhor traz julgamento para o mundo inteiro. E se você seguir a progressão do livro de Sofonias, ele se dirige especificamente aos inimigos de Judá. E fala sobre a Filístia, Moabe, Amon, os falsos deuses Cuxe e Assíria. O julgamento vem especialmente para o povo de Deus. É isso que vamos ver em um momento. Judá e Jerusalém são alvos especiais, pode-se dizer, dessa punição divina, mas o povo não é deixado em seu pecado. Deus os convida a arrepender-se, e ele preserva para si um remanescente das nações e de Judá. E então, no final do livro, vemos ele se regozijando sobre seu povo. Vamos olhar para Sofonias, capítulo 3, versículo 5. Este é quem nosso Deus é. Nosso Deus é inteiramente bom e justo. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete injustiça. A cada manhã, ele traz a justiça à luz. Ele nunca falha. Mas o injusto não conhece a vergonha. Deus é justo e santo. É impossível para ele ser injusto. Ele é justo em oposição ao ser injusto. Mas, em contraste, vamos olhar para o povo de Deus. Os líderes religiosos, as pessoas que deveriam representar Deus, eram da mesma maneira. Versículo 2. Ela, isto é, Jerusalém, não obedeceu à sua voz. Ela não recebeu correção. Ela não confiou no Senhor. Ela não se aproximou de seu Deus. Este é um fracasso completo de liderança, tanto religiosa quanto civil, que leva à degradação moral entre o povo de Deus. Veja você, como o líder age. E o que o líder faz é geralmente o que as pessoas fazem e como as pessoas seguem. A tremenda responsabilidade sobre os sacerdotes e os líderes daquela época e a tremenda responsabilidade sobre os líderes agora neste tempo. Eles tiveram um fracasso quádruplo, não foi? Eles não obedeceram. Eles não aceitariam correção, eles não confiaram em Deus e eles se recusaram a se aproximar de Deus. Então, a liderança de Jerusalém está corrupta e Deus denuncia aqui as 4 principais classes sociais: os príncipes e oficiais, os juízes, governantes, os profetas e os sacerdotes. Versículo 3. Seus príncipes no meio dela são leões que rugem. Seus juízes são lobos do entardecer que não deixam nenhum osso até amanhã. Os líderes têm um apetite por violência, um apetite por opressão. Versículo 4. Seus profetas são insolentes, pessoas traiçoeiras. Seus sacerdotes contaminaram o santuário. Eles cometeram violência contra a lei. A versão amplificada diz que seus profetas são homens imprudentes e traiçoeiros. Seus sacerdotes profanaram o santuário. Eles violaram a lei ao fingir que a palavra deles é a palavra de Deus. Os líderes religiosos pecaram. Eles poluíram o santuário, trouxeram suas regras feitas pelo homem e as colocaram acima da lei de Deus, assim como os líderes judeus fizeram na época de Cristo.
Então vemos esse contraste. Deus é justo, seu povo são pecadores. Deus é santo, sua equipe de liderança poluiu o santuário. Deus é justo. Seus líderes cometem injustiças e oprimem outras pessoas. No entanto, no meio disso, Deus ainda chama ao arrependimento. E se não endurecermos nossos corações e escolhermos voltar para Deus, o que acontece? Ele é misericordioso. Ele preservará um remanescente. E foi isso que aconteceu aqui. Vemos no versículo 17, Sofonias 3, 17, o Senhor, teu Deus, no meio de ti. Termina com esta declaração: o poderoso salvará. Ele se alegrará com você com felicidade. Ele te acalma com seu amor. Ele se regozijará com você com canto. Vemos a restauração, por assim dizer, do povo de Deus, do remanescente que escolheu se arrepender e voltaram para Deus. Vamos rapidamente para Abacuque. Estamos olhando agora para a história de Abacuque, e Abacuque é realmente uma teodiceia. É uma resposta à pergunta de onde está Deus no meio do mal e do sofrimento e o que está acontecendo lá. É interessante para mim se você estudar Jó e Abacuque. Jó questiona a equidade de Deus ao falar contra a injustiça das tragédias divinamente permitidas que ele está sofrendo. Mas Abacuque questiona a justiça de Deus ao exigir que ele envie julgamento sobre os ímpios. Então Jó quer que Deus mostre sua justiça removendo o julgamento negativo dos justos, ou seja, ele mesmo. Abacuque quer que Deus mostre justiça enviando julgamento sobre os ímpios. As perguntas de Abacuque giram em torno do caráter de Deus, do seu governo, dos seus julgamentos e do seu cuidado com o seu povo. Então vamos ver isso. Ele começa com uma pergunta em Abacuque capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não ouvirás? Eu grito a ti, violência, e tu não salvarás. Ele está dizendo, onde estás, Deus? Por que me fazes ver a iniquidade e olhar para a opressão? Pois a pilhagem e a violência estão diante de mim. A contenda e o conflito surge. Por isso, a lei é impotente e a justiça nunca se manifesta. Pois os ímpios cercam os justos. Portanto, o julgamento perverso prossegue. Então, o que ele está dizendo? Judá é ímpio. Deus, por que está permitindo que a impiedade continue entre o teu povo? Você já perguntou isso? Deus, onde estás? Por que estás permitindo o trigo e o joio agora? Por que estás permitindo o bom e o mal? Por que estás permitindo o que está acontecendo? Judá é ímpio. As pessoas são ímpias. Elas roubam, ferem e destroem a grande injustiça e opressão. Deus, onde estás? E Deus responde e diz: estou enviando os babilônios para punir Judá. E então Abacuque entra com a pergunta número 2. Isso está no versículo 13. Tens olhos puros demais para contemplar o mal e não podes olhar para a perversidade. Por que olhas para os que procedem traiçoeiramente e te calas quando o ímpio devora uma pessoa mais justa do que ele? Então, o que ele está dizendo? Deus, realmente os babilônios, eles são ainda mais perversos do que Judá. Agora, eu sei que Judá é perverso e realmente queríamos que os punisses, mas os babilônios são ainda piores. Então, por que estás enviando alguém pior para punir o seu povo? Isso não faz sentido. E como Deus responde? Ele diz: vou punir os babilônios, estou no comando, sou Deus. Eu punirei os babilônios. Então, se você pular para o capítulo 3, pela brevidade do tempo, Abacuque reflete sobre o que Deus fez no passado. Deus salvou seu povo no Êxodo. Deus fez a aliança no Sinai, a conquista de Canaã e o ungido que viria, o Messias. E então, as perguntas de Abacuque, por assim dizer, se transformam em fé. Se transformam em uma declaração retumbante. Acho que esta é uma das melhores confissões de confiança no Antigo Testamento. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam alimento, mesmo que o rebanho seja cortado do aprisco e não haja gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu me regozijarei no Deus da minha salvação. Veja, Abacuque passou de uma crise teológica de fé para uma fé triunfante. Ele cresceu através dessas dúvidas e dessas perguntas sobre Deus para a plena confiança em Deus. Por quê? Porque nosso Deus, seu Deus, é totalmente bom e justo. Amém. Então, obrigado, Jill. Uau, nós estamos apenas começando. Muito obrigado por trazer isso. Sofonias e Abacuque, livros que não visitamos com frequência, menores, mas com grande impacto. Não vá embora. Temos mais 3 lições. Voltamos já.
Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o momento de missão da 3ABN. Da última vez, comecei a contar uma história incomum sobre como Deus usou um cachorro para mudar o rumo da vida de um homem. Esse homem é Greg e ele é de Hermiston, Oregon. Um dia, enquanto ele trocava de canal na TV, viu um canal chamado 3ABN. Depois de assistir por apenas alguns segundos, ele mudou de canal, mas imediatamente seu cachorro, Echo, olhou para ele e depois de volta para a tela como se estivesse interessada. Então, ao mudar de canal, ele ouviu a música tema do nosso programa 3ABN Today e, de repente, Echo começou a uivar. Para a diversão de Greg, Echo uivou durante toda a música. Quando o programa começou, Greg ficou interessado, já que era sobre história, sua matéria favorita. Greg aprendeu sobre o sábado e como ele foi estabelecido durante a criação deste mundo. Ele acredita que o Senhor usou a 3ABN para salvá-lo. E agora ele é um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e assiste ao 3ABN todos os dias. Vocês são como família para mim, irmãos e irmãs em Cristo, ele diz. A 3ABN realmente muda vidas e eu sou prova viva disso. Por causa de vocês, pessoas como Greg encontraram Jesus. Terei outra história de vida transformada para vocês na próxima vez no Momento de Missão 3ABN. Deus abençoe vocês. Bem-vindo de volta ao nosso estudo sobre o amor de Deus pela justiça. Vamos agora às lições de terça-feira, o caráter imutável de Deus. Sim, e estou animada por esta lição. Meu nome é Shelley Quinn. Na terça-feira, temos o caráter imutável de Deus. Temos olhado frequentemente para as Escrituras em 1 João 4:8, que Deus é amor. Agora, quando falo sobre isso, as pessoas dizem, mas 1 João 1:5 diz que Deus é luz. Então, vamos dar uma olhada nisso por um segundo. 1 João 4:8, Deus é amor, não apenas amoroso. Esta é a sua natureza essencial. Sua natureza de amor altruísta o torna santo, totalmente separado do pecado. Amor. Não peca. Deus não peca. O amor não faz mal. É a natureza de amor de Deus que é a fonte para seu caráter de luz. E em 1 João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. Este é o seu caráter. Ele é moralmente perfeito. E ele causa isso. Ou sua perfeição moral faz com que sua luz brilhante brilhe eternamente. Tiago 1:17. Eu amo isso. E me lembro porque meu aniversário é 17 do mês 1 janeiro. Mas Tiago 1:17 diz: todo dom bom e perfeito vem do Pai das luzes, com quem não há variação ou sombra de mudança. O que ele está dizendo aqui? A justiça de Deus não é como o sol que nasce e se põe. Nunca é eclipsado por ele se desviar da justiça. Como você já mencionou, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Veja, temos que colocar uma nova lente quando lemos o Antigo Testamento. Se você olhar através da lente do amor infinito de Deus, você o lerá de forma totalmente diferente. Mas vamos olhar isso dentro do contexto, porque o amor e a justiça de Deus nunca mudou. Mas Malaquias 3:6 continua a indicar que Deus pode mudar relacionalmente. Então, vamos dar uma olhada. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor. Eu não mudo. Portanto, vocês não foram consumidos, ó filhos de Jacó. Em outras palavras, se eu não fosse tão amoroso, justo e misericordioso como sou, vocês teriam sido consumidos. Mas agora olhem para o versículo 7, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Contudo, desde os dias de seus pais, vocês se desviaram das minhas ordens e não as guardaram. Ele está falando com um povo rebelde, um povo que o despreza. Mas ouçam o que o Senhor diz: retornem para mim, e eu
retornarei a você. Aqui está uma citação da nossa lição. Então Deus realmente entra em relacionamentos de troca com sua criação. Mas através de todos esses relacionamentos de troca e através de tudo mais, o caráter de Deus é constante. E ele disse, isso é igualmente afirmado em Tiago 1,17, que proclama que todos os dons bons e perfeitos vêm de Deus, com quem não há variação. Deus não é a fonte do mal. A Bíblia ensina consistentemente que Deus é moralmente imutável. No entanto, ainda lendo o trimestral, Deus pode e realmente entra em um relacionamento real com as criaturas às quais responde, mas sempre com amor e justiça. Fim de citação. Eu gosto disso porque algumas pessoas dirão, como assim Deus não muda? Ele desistiu de fazer tal e tal coisa. O caráter dele não muda. Sua justiça nunca muda. Mas ele entra em relações com as pessoas porque depende da nossa resposta a ele. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Ouço as pessoas aplicarem isso incorretamente com frequência. Segunda Epístola a Timóteo 2, 11 a 13. Paulo escreve, esta é uma palavra fiel, pois se morremos com ele, falando de Cristo, também viveremos com ele. Se perseveramos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, o que vai acontecer? Ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, sabe? Todos nós escorregamos na fé. Temos que nos arrepender. Mas a falta de fé, quando ele diz, se somos infiéis, ele está falando sobre apostasia. E, sabe, em 2 Crônicas 15 e versículo 2, o Deus que não muda em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, disse, se me abandonarem, eu vos abandonarei. Então, Mateus, capítulo 10, versículo 22, Cristo nos disse, quem perseverar até o fim será salvo. Agora, um apóstata não persevera até o fim. Eles negam Cristo ao virar as costas para ele, às vezes por amor ao mundo, às vezes por causa de um ensinamento errado. Isso acontece frequentemente. Eles recebem um ensino errado e se afastam do Senhor. Ou pode ser tribulação. Deus permanece fiel à sua palavra. Ele não pode negar sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Ele salva aqueles que acreditam nele e que andam em um relacionamento de aliança com ele. Então, Deus condena os que recusam uma relação de aliança. Vemos isso em João 3, 18 a 16. Tito 1, versículos 1 e 2. Conforme a fé dos eleitos de Deus e o reconhecimento da verdade que está de acordo com a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Antes do tempo começar, a graça veio até nós antes do tempo começar. Há uma ótima citação que eu amo, Kathleen Pausani. Ela é uma jornalista americana. O que ela escreveu é tão memorável. Ela disse que justiça é receber o que você merece. Misericórdia é não receber o que você merece. Graça é receber absolutamente o que você não merece. Isso não é maravilhoso? Eu amo essa citação. Agora, em Hebreus 6, 17 e 18. Hebreus 6, 17, falando da promessa de Deus, seu juramento, e dizendo que sua palavra é segura e imutável. Verso 18, Hebreus 6, 18 diz, então por estas duas coisas imutáveis, sua promessa e seu juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Podemos ter uma grande consolação, conforto, aquele conforto eterno. Nós que fugimos para buscar refúgio em Deus, para agarrar a esperança proposta diante de nós. Então Deus não pode mentir. Ele fez uma promessa e um juramento. E no grego,
Esse termo é usado para um testamento legal que não pode ser alterado por ninguém além do autor. E então, Hebreus 6:19 diz: temos essa esperança como uma âncora para a nossa alma. Esperança no grego significa expectativa ansiosa. Quando você se apega às promessas de Deus, isso não é pesado o suficiente para ser uma âncora. Quando você se apega às promessas de Deus, isso te ancora, impede que você seja indeciso, sendo lançado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Agora, ouça a citação da lição. Deus não pode negar a si mesmo. Deus nunca mente. As promessas de Deus são inquebráveis. Podemos ter confiança de que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que, em Cristo, se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem se pode confiar sem reservas e podemos ter confiança e esperança no futuro, porque, como diz Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca vai mudar. Sabe, quando pensamos na bondade de Cristo, quando pensamos no amor de Deus, que Ele desceu para morrer em uma cruz para pagar nossa penalidade lá, como você pode questionar o amor de Deus? Amém. Obrigado, Shelley. Enquanto você ouve Shelley ensinar aqui, você pode sempre perceber o quanto ela ama e acredita no caráter de Deus. Tudo que ela acabou de dizer, mantenha isso em mente porque é toda a base do que vai acontecer aqui na lição de quarta-feira. Meu nome é Daniel Peren. A lição de quarta-feira é Um Deus que se arrepende. E a lição começa com esta pergunta: pode Deus se arrepender? Bem, vamos para a Bíblia para obter a resposta para isso em Números capítulo 23, versículo 19. Diz que Deus não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Ele disse, e não fará? Ou falou e não cumprirá? Esta é uma declaração clara. Deus não é um Deus que se arrepende. Vá para 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. E isto está no contexto de Saul, de quem a realeza está sendo tirada por sua rebeldia contra Deus. E Samuel diz, e também a força de Israel não mentirá nem desistirá, certo? Palavra semelhante em inglês, desistir, pois ele não é um homem para desistir, se arrepender. Agora, a palavra para arrepender-se em Números é Naham. A mesma palavra em 2 Samuel capítulo 15, para se arrepender, Naham. Agora, a King James realmente traduz consistentemente como arrepender-se todas as vezes. A Bíblia aqui diz que Deus não faz isso. Deus não faz isso. Bem, isso levanta algumas questões em nossa mente quando vamos a Êxodo capítulo 32, versículo 14. E isso está na história do bezerro de ouro, onde Deus diz, vou destruir Israel e algo mais acontece. Algumas pessoas são destruídas. Êxodo 32, 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que disse que faria ao seu povo. A mesma palavra na versão King James a traduz como arrepender-se também. Então há um sentido em que Deus não se arrepende. Ele não é como nós. Ele não se arrepende. Por outro lado, há um sentido em que Deus se arrepende. Então qual é a diferença? E como podemos distinguir a diferença? E é aqui que somos estudantes da palavra de Deus. Olhamos fundo, olhamos além da superfície. Portanto, quando ouvimos a palavra arrepender, provavelmente pensamos em João Batista. Provavelmente pensem em Jesus que saiu e pregou, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E essa é a palavra grega metanoel, que significa mudar de ideia, dar a volta, parar de ir por um caminho e seguir por outro, deixar de fazer o errado e começar a fazer o certo. Então, isso está no contexto do pecado, para se afastar do pecado. Agora, o equivalente hebraico dessa palavra é shuv. Encontramos isso de várias maneiras e lugares por todo o Antigo Testamento. Mas um deles, e eu não tinha isso em minhas anotações, voltaremos a Malaquias 3, onde diz que Deus não muda. Deus não muda, mas logo na palavra seguinte, o povo de Israel é chamado a retornar a mim, shuv, volte para mim, pare de ir por esse caminho, volte por este caminho. Você pode encontrar isso traduzido como arrepender-se, ou retornar, ou afastar-se.
Agora, este conceito de arrependimento não se aplica a Deus. Por quê? Deus não tem nada do qual precise se afastar dentro de si. Não há pecado nele, e podemos encontrar textos ao longo do Antigo e Novo Testamento: Deus não tem pecado. Ele não precisa parar de fazer o errado e começar a fazer o certo. Então, como Deus se arrepende ou se retrai? Em que sentido ele o faz? E este é um conceito importante de entender porque as pessoas podem lhe fazer essa pergunta ou elas viram uma lista online de objeções ao cristianismo que você pode usar para embaraçar seus amigos cristãos e você ouve alguém dizer, bem, e sobre esses dois textos, e você não sabe o que fazer com eles. Aqui está o sentido em que Deus muda e está em algo chamado de profecia condicional. O que é uma profecia condicional? Bem, há profecias, previsões, promessas que Deus faz que, embora os humanos possam estar envolvidos nelas, não dependem dos humanos para seu cumprimento. Pense sobre os sinais dos tempos se cumprindo, ou a segunda vinda, ou a primeira ressurreição quando Jesus retorna, a profecia do milênio, ou a segunda ressurreição e o fim de todo o pecado. E podemos pensar nas profecias apocalípticas em Daniel 2 e 7, 8 e 9, que tratam da ascensão e queda das nações e da vinda de Jesus no momento certo. Embora os humanos possam estar envolvidos em algumas dessas coisas, elas não dependem da vontade humana. Por outro lado, Deus faz promessas e previsões que são condicionais porque os humanos estão envolvidos nelas. Em outras palavras, Deus pinta um quadro verbal, através dos profetas do que poderia ser. E estas são chamadas de profecias condicionais, e vemos um exemplo claro delas no livro de Jonas. Jonas chega a Nínive, a capital dos assírios, e ele diz: 40 dias, Nínive será destruída. Agora, os assírios, porque entenderam o caráter de Deus a partir do povo de Israel, reconheceram que esta era uma profecia condicional. Eles não apenas lamentaram e disseram, acabou, vamos desistir, não há nada que possamos fazer. Eles se arrependeram, eles voltaram-se para Deus, e o quadro que foi pintado sobre o que poderia ser foi mudado. Porque humanos estavam envolvidos nisso, e assim vemos Deus desistindo da destruição. Todos podemos ver isso em Gênesis 18, onde Deus estava disposto a desistir da destruição prometida a Sodoma, enquanto fala com Abraão, e Abraão diz, se houver alguém que se volte, e Deus diz, eu desistiria. Profecias condicionais às vezes incluem a palavra se, mas nem sempre incluem a palavra. E há uma razão para isso. Por causa do nosso relacionamento e experiência anteriores com Deus, sabemos que a sua lei e suas promessas estão conectadas ao seu caráter. E assim, quando Deus diz, aqui está a minha promessa, ela não está separada da sua lei, está com a sua lei. E então, quando Deus promete vida a um rei de Israel, vamos ver em um momento, isso não significa que ele agora é subitamente invencível e pode fazer o que quiser e se rebelar contra Deus. Deus me prometeu vida. Não é assim que funciona. Deixe-me ler para você uma profecia condicional que inclui a palavra se. 1 Reis, capítulo 9, versículos 4 a 8, falando a Salomão. E isto é em cumprimento da promessa de Deus a Davi em 2 Samuel, capítulo 2, onde Deus diz que você vai ter um rei que virá do seu próprio corpo e o trono dele durará para sempre. Em um sentido, isso apontava em última instância para Cristo, mas Salomão também cumpriu isso. Aqui está o que Deus diz em 1 Reis, capítulo 9, versos 4 a 8. Agora, se você andar diante de mim como andou seu pai Davi, em integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo o que eu lhe ordenei, e se você guardar meus estatutos e meus juízos, então estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, essa condição não foi incluída a Davi em 2 Samuel 12, mas vemos a condição claramente aplicada aqui. O se nem sempre é explícito. No entanto, precisamos prestar atenção quando Deus promete algo. Há condições da lei que devem ser cumpridas? Jeremias capítulo 18, este é um texto realmente importante. Jeremias 18, 7 a 10, esclarece isso para nós. No instante em que falo sobre uma nação e sobre um reino para arrancar, derrubar e destruir, verso 8 agora, se essa nação contra a qual falei se desviar do seu mal, eu desistirei do desastre que pensei trazer sobre ela. Lá está essa palavra novamente, desistir. E no instante em que falo sobre uma nação e sobre um reino para edificá-lo e plantá-lo, se faz o mal aos meus olhos para que não obedeça à minha voz, então eu desistirei do bem com o qual disse que a beneficiaria. Tudo isso acontece agora. Este texto acontece no contexto de Jeremias, observando um oleiro que está moldando um vaso, e se ele não estiver respondendo, as mãos formadoras do oleiro, ele o remodela. E é assim que Deus trabalha em nossa vida. Ele nos faz promessas. Eu penso em uma logo no início da Bíblia. No dia em que você comer do fruto desta árvore, certamente morrerá.
Essa é uma promessa condicional, porque se então nos apegarmos à justiça de Cristo, não morreremos. E essa é a vontade de Deus para nós. Há muitos exemplos de profecias condicionais ao longo da Bíblia, e eu incluí muitos deles nas notas. Se você estiver recebendo as notas, vai encontrar cerca de uma dúzia de outros que não vou mencionar aqui. Mas quero mencionar o rei Zedequias, último rei de Israel antes de serem levados ao cativeiro. Em Jeremias capítulo 34, lemos que Zedequias e os líderes de Israel fizeram o que a lei de Deus dizia, e eles libertaram seus escravos. Eles haviam revisado a lei de Deus em Êxodo 21, 12, libertaram os escravos, e Deus então faz uma promessa a Zedequias através de Jeremias e diz: você vai morrer em paz, embora Jerusalém ainda vá ser destruída. Você pode encontrar essa promessa nos versículos 4 e 5. Diz: você não morrerá pela espada, você morrerá em paz. E isso significa apenas que Zedequias tem agora liberdade total para fazer o que quiser? Após isso, Zedequias muda do que ele tinha feito antes e reescraviza o povo. Então, ele não ouve Jeremias, que tinha dito para se submeter aos babilônios. Ele se rebela contra os babilônios. E assim, em Jeremias 34, 21, Deus atualiza sua promessa anterior. E agora ele diz: vou entregar Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes nas mãos de seus inimigos, nas mãos daqueles que buscam a sua vida. E o que aconteceu com Zedequias? Ele viu seus filhos serem mortos diante de seus olhos, depois foi cegado, então foi arrastado em correntes para a Babilônia. E lemos em Jeremias 52, 11 que ele permaneceu na prisão até o momento de sua morte. Então Deus prometeu que você morreria em paz. Ele rejeitou essa promessa do que poderia ter sido, e a natureza condicional da profecia é revelada quando Deus atualizou o que a promessa seria. E isto é um lembrete para nós de que Deus nos envia avisos sobre o que poderia ser, e somos então responsáveis por ouvir o que Deus nos deu para fazer. Amém. Obrigado. Obrigado, Daniel. Ótima lição. Estamos na lição de quinta-feira, e a lição trimestral de quinta-feira é excelente. Vamos apenas passar pelo que o autor nos deu aqui. O título desta lição é Apegue-se ao amor e à justiça. Sou James Rafferty, e as Escrituras ensinam consistentemente que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia para 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 7, versículo 9. Seu caráter de bondade e amor foi supremamente demonstrado por Jesus na cruz. Romanos 3, 25 e 26 e Romanos 5, 8. Então, de acordo com o Salmo 100, versículo 5, o Senhor é bom. Ele é constante. Seu amor constante dura para sempre e sua fidelidade para todas as gerações. E podemos comparar isso com o Salmo 89, versículo 2. Assim, Deus pode ser confiável. Ele dá apenas bons presentes aos seus filhos. Tiago 1, versículo 17. Na verdade, ele concede coisas boas até mesmo àqueles que se colocam como seus inimigos. E este é um ponto tão importante porque estamos falando aqui sobre a justiça de Deus, mas também seu amor. Estamos analisando a necessidade de manter firme seu amor e sua justiça. Como fazemos isso? Bem, antes de mais nada, queremos entender por que Deus concede coisas boas até mesmo aos seus inimigos. E encontramos isso em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Vamos ler esses versículos e perguntar: o que isso nos ensina sobre o incrível amor de Deus e como devemos agir em relação aos outros à luz desse ensinamento? Versículo 43. Você ouviu que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos, abençoem aqueles que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Não fazem os publicanos também assim? E então ele fecha com este verso: sede, portanto, perfeitos, assim como o vosso Pai, que está no céu, é perfeito. Perfeição é mal interpretada. No contexto destes versos, a perfeição não é tanto uma lista, um checklist de ações a fazer ou evitar. Perfeição é como nos relacionamos com as pessoas que nos maltratam, como respondemos às pessoas que nos amaldiçoam, como nós respondemos às pessoas que são más conosco ou que nos maltratam ou maltratam nossos entes queridos. Deus nos dá uma ilustração de como ele responde em relação à própria natureza. Ele deixa seu sol brilhar sobre os bons e os maus. Ele traz sua chuva sobre os justos e os injustos. Ambos são positivos. Às vezes pensamos que, chuva é uma coisa ruim. Não,
A chuva é uma coisa muito boa quando você é um fazendeiro. A chuva é uma coisa muito boa quando você está em uma seca. E Deus está exercendo bondade no sol e na chuva. E Ele está nos dizendo que isso é bom. É como a perfeição se parece. De fato, no capítulo 6 de Lucas, versículo 36, o mesmo sermão é resumido desta forma. Então, misericórdia e perfeição são a mesma coisa. E a ideia de perfeição é revelada na história de Jó, por exemplo. Jó era um homem perfeito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era perfeito. Por que ele era perfeito? Porque Jó, no contexto, levantava-se todas as manhãs cedo, sempre que seus filhos se reuniam e realizavam suas pequenas festas de aniversário. Ele se levantava cedo pela manhã, oferecia sacrifícios por todos eles e orava por eles porque tinha medo de que seus filhos tivessem amaldiçoado a Deus em seus corações. E assim, Jó fazia continuamente. Sua perfeição foi realizada ou revelada em sua atitude em relação aos seus filhos, não porque eles fossem perfeitos, mas porque ele tinha medo de que fossem imperfeitos. Em outras palavras, Jó dedicava suas coisas e seu tempo para seus filhos imperfeitos. Ele se preocupava com eles e orava por eles. E, nesse sentido, Jó é identificado como um homem perfeito. Agora, Jó é testado. Essa perfeição é testada. E todo tipo de calamidade acontece, incluindo a perda de seus filhos. E finalmente seus amigos vêm e o bombardeiam com a ideia de que, se você fosse tão perfeito, se você fosse tão bom e se você estivesse tão bem com Deus, como é que tudo isso aconteceu com você? Jó suporta tudo isso. E no final, Deus diz aos seus amigos médicos miseráveis e sem valor: eu quero que vocês vão até Jó. E isso é uma declaração de fé da parte de Deus, porque ele vai orar por vocês. A experiência de Jó começa com ele orando por seus filhos, sua família. Termina com ele orando por seus amigos miseráveis e confortados. Jó amadurece. Ele cresce através dessa experiência. Ele se torna cada vez mais como Deus. Veja, Deus é muito representado por Jó, porque Jó se levanta cedo. Deus nunca tropeça ou dorme. Jó sacrifica algumas de suas coisas por seus filhos. Deus deu o sacrifício de si mesmo pelos pecados do mundo. E assim, Jó, em seu temor, está sendo perfeito como Deus é em seu temor. Jó está revelando um pouco. Agora, Mateus capítulo 5 descreve o amor de Deus como perfeito, porque no amor perfeito é o amor que ama aqueles que te amam. Mas Deus ama até aqueles que o odeiam, mesmo aqueles que se posicionam como seus inimigos. Seu amor é completo e, portanto, é perfeito. E embora o amor e a misericórdia de Deus excedam em muito qualquer expectativa razoável, nunca anulam ou contrariam a justiça. Pelo contrário, unem justiça e misericórdia, de acordo com o Salmo 85, versículo 10. Pastor John, acho que você compartilhou isso anteriormente. Da mesma forma, a Bíblia nos exorta a praticar misericórdia e justiça, e então esperar continuamente em Deus. Oséias 12, versículo 6, outra versão diz assim: agarre-se ao amor e à justiça, certo? E espere em Deus. No final, o próprio Deus trará a justiça perfeita. Quando ele vai trazer a justiça perfeita? No final. Romanos 2,5 nos ensina que seu julgamento justo será revelado. Finalmente, os redimidos cantarão: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 15. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos se manifestaram. E, claro, Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4 que acabamos de ler, são o reverso das mensagens dos 3 anjos ou da mensagem do primeiro anjo. Temam a Deus, deem glória a Ele, pois a hora do seu julgamento chegou, e adorem aquele que fez o céu e a terra e os mares e as fontes das águas. Os redimidos que estão cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro têm plenamente aceitado o Evangelho eterno, proclamando esta bela mensagem dos 3 anjos. E então há o capítulo 19 de Apocalipse. Apocalipse 19, versículos 1 a 6, é uma manifestação muito única desta verdade sobre a justiça de Deus finalmente prevalecendo, porque Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 6 é o único lugar no Novo Testamento, e quando olhamos para a versão King James da Bíblia, o único lugar em toda a Bíblia onde uma palavra específica é usada em relação a Deus, e essa palavra é uma palavra com que estamos familiarizados. Aleluia, aleluia, aleluia.
ou louvado seja o Senhor nunca é usado em nenhum outro lugar na Bíblia. Deus reservou para esta ocasião particular, e a razão para isso, eu acho, é bastante óbvia, porque finalmente vamos chegar ao ponto onde podemos dizer aleluia de uma maneira que nunca dissemos antes. Mas para o que estamos dizendo aleluia? Bem, vamos olhar os versículos. Apocalipse 19, começando com o versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi uma grande voz de muitas pessoas no céu dizendo, aleluia. Esta é a primeira vez que é mencionado no Novo Testamento e na Bíblia. Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus julgamentos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua fornicação, e ele vingou nela o sangue dos seus servos derramado por ela. Novamente disseram, aleluia! Sua fumaça sobe para sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, amém. Aleluia! E uma voz veio do trono dizendo, louvem o nosso Deus, que é outra forma de aleluia, todos vós servos e vós que o temeis, pequenos, tanto pequenos como grandes. E ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, e dizendo, aleluia! E dê glória a ele, pois chegou o casamento do Cordeiro, pois sua esposa se preparou. Nosso destino é louvar a Deus em todas as coisas. Nosso destino é louvar a Deus na revelação final da justiça de Deus, a justiça do caráter de Deus exercida contra o pecado. Nosso destino é estar pronto. Finalmente. Pronto. A noiva está finalmente pronta. Não há mais perguntas. Continuamos a esperar por seu amor. Continuamos a esperar por sua justiça e finalmente chegamos ao ponto em que podemos dizer, aleluia. Podemos louvar o Senhor. Não importa o que aconteça, podemos louvar o Senhor pela manifestação, a plena manifestação daqueles atributos que ele tem retido, aqueles atributos de sua justiça, que, é claro, é fundamental para seu governo, para seu trono e para seu amor. Esse dia está chegando muito em breve. Obrigado, James. Uau, que lição! O amor de Deus pela justiça. Cada um dos nossos palestrantes tem um resumo. Jill, vou começar com você. Estou simplesmente maravilhada enquanto penso em quem é o nosso Deus. Quanto mais estudo, mais reconheço que estou apenas começando a aprender. Nosso Deus é amor, e nosso Deus é santo, e nosso Deus é justo, e Ele é bom. E hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Abra o seu coração e aceite-o. Amém. Eu cresci acreditando que o Deus do Antigo Testamento que me ensinaram era severo, crítico, e eu quero encorajar você, se você ficar conosco durante este trimestre, veja, no Antigo Testamento, leia-o através da lente do amor infinito. Você verá que Deus é o mais misericordioso, gracioso e paciente com todas as pessoas, inclusive você. E você não poderá deixar de se ajoelhar e dizer aleluia. Amém. Estou tão grato que o Espírito Santo inspirou as profecias condicionais a serem incluídas na Bíblia, porque elas nos ensinam algo. Elas nos ensinam que Deus não só está disposto, mas Ele deseja mudar o resultado prometido do pecado para a sua vida e a minha. Por causa do pecado, mereço a morte. E as profecias condicionais dizem que há outro caminho que Jesus fez para você. Amém. Nosso último versículo na lição de hoje, a lição de quinta-feira, é de Isaías 25, versículo 1. Diz, ó Senhor, Tu és meu Deus, eu te exaltarei, eu louvarei teu nome, pois fizeste coisas maravilhosas. Teus conselhos antigos são fidelidade e verdade. Que essa seja a nossa declaração a Deus enquanto nos aproximamos do fim dos tempos. Bem, amigos, obrigado por se juntarem a nós para este maravilhoso estudo sobre o Deus da justiça, o amor de Deus pela justiça. Considere o caráter consistente de Deus em querer o mesmo para nós. Miqueias 6, versículo 8. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amigos, juntem-se a nós para a próxima lição, número 7, o problema do mal.
São muitos problemas. Deus é culpado por coisas que Ele não faz. Obrigado por se juntarem a nós. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos muito por seu amor, pela justiça, por sua misericórdia, sua terna compaixão, aquilo que nunca falha. Ajuda-nos, Senhor, a exalar e refletir o que fizeste por nós. E em tudo isso, Pai, que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus e adorá-lo e amá-lo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.